Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. 7h20. Vamos nessa, Donizete, começar o nosso bate-papo falando sobre política internacional. Donald Trump deflagrou aí uma guerra comercial e está realizando um tarifaço. O negócio é o seguinte, o Brasil tá escapando por enquanto, né? Bom trabalho para você, bom dia. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvinte Ceará News, mas o Brasil não vai escapar muito tempo não, Matheus. Eita. O problema é o seguinte, esse tarifaço que atinge nos peitos Canadá e México vai provocar inflação dos Estados Unidos. E essa inflação americana pode nos atingir onde nós já temos problema de inflação, né, Matheus? É, verdade. Então tá faltando mão de obra para trabalho, os imigrantes não estão saindo de casa, caiu o consumo. O Donald Trump disse que ia sentir dor, não é isso, Matheus? Verdade, Donizete. Inclusive é manchete, né? No jornal O Globo. Trump fala em dor por tarifaço e deflagra guerra comercial. O Canadá taxa em 25% a importação dos Estados Unidos, China ameaça ir à OMC e a União Europeia promete reagir com firmeza se for atingida. Donizete, está todo mundo com a mão na cabeça. Opa, Donizete, a gente tá com um probleminha na sua conexão, tá? O seu áudio, ele tá falhando e a gente não conseguiu compreender o seu comentário. Vamos tentar de novo? Ouviu agora, Matheus? Pronto, agora melhorou, 100%. Vamos nessa. O problema é que os Estados Unidos importam carros do Canadá, suco de laranja, alimentação, abacate do México. Então, vai faltar tudo isso na mesa do americano. Vai vir mais caro. Vai ter inflação dos Estados Unidos. Quer dizer, e dentro dos Estados Unidos não tem mão de obra. Não tem mão de obra no supermercado, para limpeza, não tem mão de obra para construção civil. A história de que o Trump ia abafar, que a direita queria, a América Grande está lascando a classe média. E a classe média quer sentir dor. Vários cientistas estão indo embora. E o grande motivo dele dizer que os Estados Unidos iam ficar grande, ele se lascou. O DeepSeek, você já baixou, Matheus? Não, Donizete, mas algumas pessoas disseram que não tem nada de diferente assim do chat GPT, né? Barato, tá no par né? aí, Graça, né? Tá no... Ainda tá em relação ao Brasil, ainda apresenta falhas, mas está avançando muito rapidamente. Para médicos, para advogados, isso vai ser de graça, Matheus. E o Donald Trump levou a queda, uma rasteira, e eu não sei se ele vai aguentar essa briga com o México e o Canadá, dizendo que não faz nada para impedir que a droga entre pela fronteira. Olha, se os americanos que são viciados, vira a página, Matheus. Vamos lá, Donizete, 7h24. Vamos voltar aqui para o Brasil, porque hoje a segunda deve começar bem movimentada em Brasília. O presidente deve receber os recém-eleitos presidentes da Câmara e do Senado, né? Como é que foi sábado? Hugo Mota e Davi Alcolumbre saíram eleitos. O Davi Alcolumbre, seguinte, dos 81 votos, ele teve 73. O Eduardo Girão teve 4 votos. E o astronauta, 4 votos. Aí ele manteve a candidatura e brigou com o Bolsonaro, o astronauta. Não tem mais espaço nenhum. Ele deveria ter desistido, né? Porque ter 4 votos, né, Matheus? Pois é, Donizete. E Mas ainda não enfrentava ter desgaste. 4 votos e nada é nada, né? O discurso de ambos, tanto de Eduardo, tanto de Davi Alcolumbre, quanto de Hugo Mota, foram fortes. O Hugo Mota falou que vai respeitar o princípio dos 3 poderes, mesmo que disse o Davi Alcolumbre, um recado ao Supremo.
Eles querem o dinheiro das emendas. Só que o problema das emendas é que não dá para querer do jeito que eles querem, né? As emendas PIX sem nenhuma transparência, sem nenhuma prestação de conta. Eu vou lhe dar 1 milhão e você gasta do jeito que quiser. Não pode, né, Matheus? Vamos ouvir aí o Hugo Mota. É um problema muito sério para o Lula, tanto a eleição do Hugo Mota quanto a do Davi Alcolumbre. E o Lula vai ouvi-los porque vai começar a reforma ministerial. E o Lula... Só tá Moab, Matheus. Moab. Tá pensando em trocar o Guimarães, é o que diz a Veja, porque o Guimarães estaria envolvido no escândalo das emendas, Matheus. Escândalo Emenda Gate, Pix Gate. Séria a situação do Guimarães. Ele pode perder o cargo de líder do governo. Vamos ouvir o Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado, e ouvir Hugo Mota. Bote aí, Matheus. Vamos lá, vamos começar pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. A democracia! Viva a democracia! Na inauguração da nova Constituição, no mesmo célebre discurso em que pronunciou a frase que ainda ecoa nestas galerias: tenho ódio e nojo à ditadura. Não existe ditadura com parlamento forte. O primeiro sinal de todas as ditaduras é minar e solapar todos os parlamentos. Por isso, temos de lutar pela democracia. E não há democracia sem imprensa livre e independente. Quero aqui agradecer e parabenizar a todos os jornalistas presentes neste sábado pelo trabalho tão fundamental de noticiar diariamente aos milhões de brasileiros os acontecimentos desta casa. Lutamos pela harmonia e independência entre os poderes, porque defendemos a democracia. Lutamos pela democracia, somos frutos da democracia. Tem mais um trecho, Donizete, do discurso onde ele defende transparência. Minhas amigas e meus amigos, tenho a humildade de reconhecer que podemos e temos de nos aperfeiçoar sempre. Mas tenho absoluta certeza também que o passado é um caminho sem volta, pois sabemos todos muito bem aonde termina. Termina na destruição da política, no colapso da democracia. E isso não podemos mais correr o risco de experimentar. Tem razão os que pregam por mais transparência. Sou o primeiro dessa fila. Sou a favor de uma radicalização quando falamos da transparência nas contas que são, por definição, públicas. Temos hoje tecnologias nas plataformas digitais capazes de acompanhar em tempo real cada centavo despendido por todos os poderes. Porque este parlamento, responsável que é pelo orçamento, como determina a Constituição, não oferecer à sociedade uma plataforma integrada de todos os poderes, todos, para que os brasileiros e as brasileiras possam acompanhar todas as despesas em tempo real de todos os poderes. Vamos ouvir Davi Alcolumbre, Donizete, presidente do Senado? Sim. Vamos lá. O Brasil clama por pacificação, por um ambiente de respeito e cordialidade, onde as diferenças sejam vistas como oportunidade de crescimento. Nosso compromisso enquanto instituição, o sentido dos nossos mandatos é buscar atender os anseios do cidadão, daquele que está lá fora deste plenário, observando os políticos de um modo geral, tentando enxergar quando uma política pública vai impactar verdadeiramente ou positivamente na sua vida. É nesse contexto que o Congresso Nacional deverá ser o porta-voz do sentimento dos brasileiros que nos colocaram aqui. Pensar e agir no sentido de facilitar a vida do cidadão, dando mais oportunidades, mais liberdades, mais sonhos. Por vezes, isso nos exigirá um posicionamento corajoso perante ao governo, ao
ao judiciário, à mídia ou ao mercado. Nem sempre agradaremos a todos, mas é importante que seja dito hoje: este Senado, este Congresso Nacional, não vai se omitir nem vai vacilar para tomar as decisões que melhorem a vida das pessoas. Discurso forte, hein, Donizete? Não acredito, discurso forte, mas eu quero orçamento. O orçamento é meu. Aí a briga com o Lula é problema pro Lula sério. O Lula, no momento que está fragilizado, caiu a popularidade dele, a desaprovação é maior do que a aprovação. É ruim o Lula. E eles querem espaço no ministério, no novo ministério. Dúvidas: Arthur Lira vai ser ministro? Muitas dúvidas. Marcos Pereira, presidente do partido de Hugo Mota, foi convidado para ser ministro e rejeitou o convite. Os próximos dias vão ser de muita atenção em Brasília, Matheus. Vira a página para terminar o último assunto. Camilo Santana teve... Isso. O Camilo foi o último a votar no Senado. E o escrutinador do resultado, que deu a vitória do Davi Alcolumbre, você sabe quem foi, que ficou falando em voz alta? Quem foi, Donizete? Eu já sei quem Cid foi. Gomes. Cid Gomes, eu ouvi. Então vamos lá ouvir Camilo falando sobre as eleições. Sem dúvida é um gesto político por parte do governo, um gesto nosso também, inclusive aos colegas parlamentares. Eu, no meu caso, conheço o Alcolumbre desde a época que eu era governador, ele era o presidente da casa. Ele fez uma grande interlocução com os governadores na época, que era o governo Bolsonaro, permitindo um bom diálogo. E acho que o Alcolumbre está mais maduro, mais preparado para presidir essa importante casa e construir os caminhos importantes para o Brasil. Muito diálogo com o governo federal, o diálogo com a sociedade, diálogo com os colegas senadores. Um momento importante para que a gente possa pensar muito no nosso país, na população e no futuro do nosso querido Brasil. Toda a oposição é importante num regime democrático, até que são visões diferentes e propostas diferentes. E é importante também para acompanhar, para fiscalizar, para sugerir a boa oposição, a oposição que eu sempre chamo de propositiva, né, que possa fazer um bom debate das questões econômicas, das questões sociais, da educação, da saúde, para melhorar a vida do povo brasileiro. Eleições nós vamos discutir no ano que vem, mas eu acho que o momento agora é o país está unido, independente, isso faz parte da democracia, pelo bem da economia, do bem-estar social da população brasileira. Tá aí, Donizete. Matheus, só para terminar, lê a manchete aí da inflação, Matheus. Sim, Donizete, manchete do Estadão desta segunda-feira. Diz o seguinte: depois da comida, inflação de serviços entra no foco do Banco Central. Alta de preços de serviços acelerou entre dezembro e janeiro. Tá aí, Donizete. Eita. E a inflação americana bate nos peitos da gente, porque mesmo a gente diz que é que tem a ver, tem, o mundo é globalizado, gente. E é porque o Trump ainda nem nos taxou e vai nos taxar. E a gente exporta 10 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Deus nos proteja do Trump. Tá vendo aí, né? Tá vendo, né, Matheus? Tô vendo tudo, Donizete. Mão de obra faltando, inflação de serviço, inflação de consumo, tudo. É dor. Mas você eleger o presidente para sentir dor não é bom não, Matheus. E os americanos e os brasileiros que ficam idolatrando o Trump. E aí, o que é que vocês vão dizer agora? Diga aí. Levaram a rasteira da China. A China vai requerer da OMC o fim da taxação dela. E o Xi Jinping rindo do Trump. Fiz ele de bobo. A gente pode ir tomar um café não, né, Matheus? Vamos tomar um cafezinho mesmo a R$21 o pacote? Vamos lá, Donizete. A gente vai fazer um café mais fraquinho, tá certo? Nessa segunda, que não, é pra poder... café fraquinho eu não gosto, não. Senão não vai sobrar pó pro resto da semana, Donizete. Vamos lá. Então eu bebo água. Então pronto. Só bebo água. Tá certo. Café ruim eu não bebo, não. Momento Nero. Já tava adiantado, Donizete. 7 horas e 36 minutos. Que eu fosse embora.
embora. Tenha calma, não quero não, que você tem muita coisa pra contar aqui pra gente. Fica por aí, 7h36, vamos nessa segundona, início de mês. Quem é que o Tatá vai acordar hoje? Acordar o senador Cid Gomes, que estava lá como escrutinador. Davi Alcolumbre, 10 votos. Davi Alcolumbre, 11 votos. E o Cid Gomes tem uma bomba, Matheus. Uma bomba, Matheus. Uma bomba, Matheus. Uma bomba, Matheus. Vai, Tatá, acorda o Cid. Que bomba é essa, Donizete? Que bomba é essa, Matheus? Eu lhe mandei. Você viu a lista? Nós divulgamos sexta-feira, o CN7 e eu, dizendo que tinha 81 municípios, 81, envolvidos, investigados, não é envolvidos, investigados, porque receberam emenda PIX. É aquela emenda de transferência especial que você pode gastar com o que quiser sem prestar conta. O número está errado, Matheus. O número verdadeiro você tem na mão. São, na verdade, 137 municípios. 137 municípios do Ceará, dos 400 do Brasil, que são investigados por corrupção pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Matheus, mais de 12 deputados federais serão investigados por emenda PIX. E tem um senador investigado, que vai ser investigado. Não estou dizendo que cometeu ilegalidade. Não estou dizendo que o dinheiro que ele mandou está errado, que ele se apropriou de verba, mas que o Ministério Público vai investigar, vai. Quem é, Matheus? Quem é esse senador, Donizete? Conte pra gente. Você tem na mão o documento, para não dizer que eu tenho. Já vai estar no CN7. Quem é que passou só de uma emenda? O valor de emenda, R$20.184.850. De transferência especial. Quem é esse senador, Matheus? Autor, Cid Gomes. Senador Cid Gomes. Autor, emenda. Ó, ele passou dinheiro para mais municípios. Mas ele passou dinheiro para... Eu tenho aqui 5 municípios que o Cid Gomes beneficiou. Brejo Santo, Icó, prefeita Laís, Pires Ferreira, Granja e Sobral. Que beneficiou com a emenda PIX, né, Donizete? Emenda PIX. Certo. Aí eu vou dizer aqui os 20 municípios. Ó, da lista original de 81, 2 não estão. Só 2. Barbalha não recebeu e o Bajara. Todos os outros 79 receberam. E a lista completa você vai ter já no CN7. Agora você vai receber, e eu vou ler, Matheus, os 20 municípios que mais receberam dinheiro só no ano de 24. Não fala nem 23, nem 22, nem 21, nem 20. São anos que já tinha emenda PIX. Vamos lá. Os municípios que mais receberam dinheiro. Novo Oriente, 18 milhões. Tauá, 18 milhões. Fortaleza, 13 milhões e 600. Acaraú, 13 milhões e 170. Parambu, 11 milhões. Russas, 11 milhões. Itarema, 10 milhões e 300. Choró, 10 milhões e 300. Granja, 10 milhões. Cruz, 10 milhões. Quiterianópolis, 9 milhões. Vajota, 8 milhões. Vaze Alegre, 8 milhões e 100. Paraipaba, 7 milhões. Assaré, 6 milhões e 400. Coreaú, 5 milhões e 700. São Gonçalo do Amarante, 7 milhões. Horizonte,
4.900.000. Cariré, 4.400.000. Crato, 3.600.000. E o 20º, Itapipoca, 3,5 milhões. Mateus, o Ceará tá. Eu vou repetir. Nós não temos como acusar nenhum desses municípios, nenhuma dessas prefeituras de corrupção, de fraude, de irregularidade. Nós podemos dizer que, como eles receberam só em 24, tem mais dinheiro, viu, Matheus? Muita grana, Donizete. Estou impressionado. Eles vão ser investigados pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Esse dinheiro não precisa prestar conta. Mas tem município que prestou, que fez o dever de casa. Então a gente não pode generalizar que esse dinheiro foi desviado. Mas a grande maioria é dinheiro carimbado e você gasta como quer. E teve muitas fraudes no Brasil, não estou dizendo no Ceará. Não estou acusando ninguém, ok, Matheus? Ok, não estamos. É informação, Donizete. Exatamente. Agora, a lista do Diário do Nordeste tem 81, nós publicamos, são 79, mas o número verdadeiro são 137. E o senador Cid mandou dinheiro, 20 milhões. Ele foi Por que foi o único senador que usou esse método de emenda PIX? Por que Camilo Barra e Augusta Brito não usaram? Por que Eduardo Girão não usou? Eduardo Girão fez até o discurso no sábado, defendendo o fim de emendas. Eu também não seria tão exagerado. Mas nem ele, nem Camilo, ou no caso Augusta, que está no lugar do ministro Camilo, usaram a emenda PIX. É muito sério, né, Matheus? Seríssimo, Donizete. E aí essa lista extensa de nomes, você vai ver a lista completa já no CN7. Você já está com ela na mão, né, Matheus? E o ano referente a só 2024. Ainda tem 2023, esse número pode crescer, Matheus. Foi um trabalho de pesquisa, você vai lá no site. Você vê aí, Matheus, onde é? Portal da Transparência, Controladoria Geral da União. Aí você entra lá, emenda parlamentares. Emenda parlamentar. Lá tem o nome de cada estado, cada parlamentar, senador, deputado, e ver o dinheiro que ele mandou, Matheus. Vá no Portal da Transparência. Esses dados não caíram do céu. São dados fornecidos. Hoje você tem IA, inteligência artificial, pega lá no Portal da Transferência, emenda parlamentar. Vá lá e olhe quem foram os deputados que mandaram dinheiro de emenda. PIX. Emenda PIX. Todos estão envolvidos com coisa errada? Não. Mas eles vão ser investigados? Vão. Pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. É um assunto. E o Ceará, dos 400 divulgados pela Folha de São Paulo, pelo Ministério Público, 137 são do Ceará. Dá conta aí, Matheus? Dá quase a metade, né? Verdade, Donizete. Impressionante. 137. E aí dá quanto? 400 é 100%, então dá 13.700. 13 por 4. Dá 3,12. Dá quase 35% do geral, Matheus. É muito, viu? Impressionante. Vira a página, vamos falar da posse de Romeu de Guerra, Matheus, que é o Coringa do Elmano. Vamos lá, Donizete. A gente tem, inclusive, aqui trechos do discurso do agora presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E ele falou sobre um programa, viu, Donizete, que está sendo lançado aí, Ceará de Valor. Ceará de Valores, né? É, exatamente. Vamos ouvir? Ele fez um discurso lá, saudou a família.
o ministro Camilo e o Ciro Gomes não prestigiaram a posse, apesar de terem sido o consenso, terem endossado essa candidatura, porque estavam na eleição de Davi Alcolumbre em Brasília. A posse de Romeu foi muito prestigiada pelo governador, que volta hoje, né, Matheus? A Assembleia, né? Exatamente, vai estar lá para a abertura dos trabalhos, viu, Donizete? Para prestar contas e as metas e os objetivos desse ano de 2025 no Ceará. Penúltimo ano de Eumano antes da reeleição. Será um ano decisivo, Matheus. Vamos ouvir o novo presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri. Teremos a responsabilidade de fazer da Assembleia Legislativa realmente cada vez mais a casa do povo. Não apenas esperando que as pessoas venham até a Leste, mas também fazendo com que os serviços cheguem às pessoas. Serviços e oportunidades por meio de um programa de formação que chamo de Ceará de Valores. Essa casa promoverá capacitações, sobretudo de tecnologia para jovens e adolescentes, de tal forma que possamos efetivamente contribuir com o desenvolvimento das pessoas. O Ceará de Valores, por meio da nossa Unipasse, atrairá para o parlamento aquele escopo social que mais necessita do Estado, que é o garoto, a garota, ávidos ambos por qualificação, por conhecimento. Será mais uma instância de complementaridade ao ensino de excelência que a escola pública formal cearense tem apresentado à nossa sociedade. Incentivaremos e apoiaremos mais arte e cultura em todas as suas formas, seja como música, dança, teatro, literatura. Iremos aproximar os mais diversos tipos de linguagens, a fim de modernizar e dinamizar a imagem dessa casa. O Ceará de Valores também terá a missão de apresentar nossos mais valorosos cearenses ao nosso povo. São escritores, poetas, atletas, músicos, pensadores, artistas, pessoas que devem ser imitadas, que precisam ser enxergadas e valorizadas como referências para cada um e para cada uma de nós. Matheus, só para a gente para quem não entendeu, no primeiro bloco, quando o Hugo Bota fala que tem ódio e nojo à ditadura, essa frase é de Ulisses Guimarães, né? Sim, exatamente, ele deixou claro isso. Exatamente. E o Romeu Aldigueri recebe às 9h30 o governador Eumano de Freitas da Assembleia, onde vai prestar contas das suas metas, dos seus objetivos para o ano de 2025, Matheus. A gente vai acompanhar essa ida do governador à Assembleia e a repercussão dessa informação dita aqui hoje pela manhã com exclusividade, de que dos 184 municípios do Ceará, 137 serão ou já estão sendo investigados pela Polícia Federal a mando do Ministério Público Federal. Estão recebendo documentos para prestar conta do dinheiro que receberam, onde aplicaram, onde colocaram. Alguns municípios encaminharam ao TCU através do Transfer Gov, dizendo a origem do dinheiro. Fizeram certo. Os que não fizeram vão ter que dar esclarecimentos mais duros, né, Matheus? Tá bom? Tá certo. Tô indo embora. E o dia é pesado, viu, Matheus? É tenso, Matheus. É tenso. É isso, Donizete. Amanhã você retorna trazendo mais informação aqui para os nossos ouvintes.